Existe uma grande dúvida na hora de produzir um conteúdo ou subir algum criativo, fazer alguma postagem para o Instagram, criar uma headline para a tua página de vendas, que é a seguinte: para qual etapa do funil eu vou comunicar? Vou produzir conteúdo, texto para topo de funil, para meio de funil, para fundo de funil? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo que você vai resolver. Não essa dúvida, porque essa dúvida ela está até errada. Eu vou antecipar um pouquinho. Essa dúvida ela está errada. No meu ponto de vista, no ponto de vista do mundo do copywriting, que é a escrita persuasiva, falando de um modo bem grosseiro assim, não existe produzir conteúdo, produzir headline para começo, meio, fim, topo, meio e final de funil. O que existe é o que a gente chama de com quem eu vou falar e em qual situação, em qual nível de consciência sobre o meu problema, sobre o produto que eu tenho, aquela pessoa está. Então não importa se é topo, se é meio, se é fundo de funil, como as pessoas falam. É por isso que muitas das vezes você fica, eu vou produzir conteúdo para topo de funil, eu vou produzir conteúdo para o meio, eu vou produzir conteúdo para o fundo do funil. Não, você tem que pensar o seguinte: com quem eu vou falar? Com esse tipo de pessoas. Com esse tipo de pessoa, com essa persona aqui. Fiz toda a minha pesquisa de mercado, vou falar com esse cara, vou falar com essa mulher. Aí você vai mirar nessa pessoa, beleza? E dentro desse mesmo nível de pessoas, em qual nível de consciência dela que você vai atingir? Porque eu posso falar muito bem com empreendedores evangélicos, por exemplo. Eu posso falar muito bem com famílias evangélicas. Um exemplo, tá? Um exemplo qualquer. Eu tenho um produto que pode ajudar famílias evangélicas a terem um bom relacionamento e tudo mais. Ok. Chegando naquele momento, eu já sei o grupo de pessoas que eu vou falar. Agora, dentro daquele grupo de pessoas, existem várias pessoas que já sabem muito bem atuar como uma família unida. Existem pessoas que estão começando a perceber esse tipo de problema. Poxa, nós somos uma família evangélica, apesar de seguir lá o que está na Bíblia, a gente tem esse problema, esse problema, esse problema. Os problemas começam a incomodar aquela pessoa. E aí tem o nível de pessoas dentro desse mesmo grupo que pensa o seguinte: cara, é o seguinte, eu nem sei, eles nem têm noção de que eles precisam seguir A, B, C ou D para ser uma família mais unida, para ser uma família mais próxima, mais próspera, para ser uma família que vai ser influente na igreja dela, no ministério dela, do jeito que ela no ambiente que ela convive. Então, ao invés de pensar em topo, meio e final de funil, por que você não começa a pensar em níveis de consciência? A produção do teu conteúdo, a produção dos teus anúncios, a criação de produtos. Você vai ficar perito, você vai ficar perita em pensar em novos produtos, porque para cada nível de consciência você pode produzir um tipo de conteúdo diferente. Na verdade, a roupagem para vender aquele produto, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui pro meu quadro branco para a gente pensar nisso junto, tá? Como eu já falei, a primeira parte é não pensar em topo, meio ou fundo de funil, e sim pensar em níveis de consciência. Então, quais que são os níveis de consciência que a gente pode utilizar, que é mundialmente conhecido aí no mundo do copywriting? Se você já ouviu falar em níveis de consciência, eu vou te apresentar aqui agora uma forma totalmente diferenciada para que você aplique, porque saber os níveis de consciência pode dar um Google aí e encontrar. Só que a aplicação disso, com o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, você não vai achar no Google, beleza? Então, preste atenção e vem comigo aqui para o quadro branco. A gente já sabe que nós temos, talvez você saiba, talvez você não saiba, nós temos 5 níveis de consciência, tá? Nível 4, nível 5, tá? Então aqui, ele tá totalmente, nesse nível aqui, ele tá totalmente, total, inconsciente. Ou seja, essa mulher aqui, ele não sabe, para ele, na verdade, é normal o dinheiro bater na conta no dia 5 e no dia 10 já não ter nenhum real. Então, falando no nicho de finanças, por exemplo, esse cara aqui, ele tá totalmente inconsciente de que ele precisa cuidar melhor do dinheiro dele, beleza?
E esse número 5 aqui, ele está total, o contrário, né? Total consciente. Beleza? Então, entre esses dois pontos aqui, nós temos um mar bem gigante. E você vai entender daqui a pouquinho onde que entram os seus conteúdos, os seus conteúdos, os seus produtos, beleza? A sua comunicação aí no digital. Tá? Então, vou deixar só essa coluna aqui. Entre esses dois, o total consciente e o total inconsciente, existe um mundo muito grande aí. Qual que é o mundo muito grande? Esse cara aqui, ele está consciente do problema. Beleza? Eu vou botar bem pequeno aqui. Ou seja, ele está... Esse cara aqui, ele está pensando o seguinte. Ele está começando a achar que quando o dinheiro dele bate na conta no dia 5 e no dia 10 já não tem mais nada, ele já está começando a achar que isso é um problema. Ele não está mais fazendo piada, ele está percebendo isso como um problema, não como uma coisa normal, como a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, entendem. Então, esse cara aqui, ele já está ficando um pouquinho mais consciente do problema, beleza? Ele já está ficando um pouquinho mais consciente daquilo que acontece na vida dele e percebendo isso como um problema. Esse aqui é o número 2. O carinha número 3, beleza? Ele é aquele cara que ele está começando a perceber o seguinte. Bom, não estou satisfeito, não estou gostando dessa parada do dinheiro bater na minha conta no dia 5 e no dia 10 ele já não existir, não tem mais nenhum real para mim, não está sobrando nada, eu não consigo, está faltando, em vez de faltar dinheiro para o mês, está faltando mês para o dinheiro, beleza? Isso começa a incomodar, ele está consciente do problema, a partir desse momento ele começa a buscar as soluções. Na verdade, ele nem está buscando, de repente, a solução, não, tá? Quem está buscando é esse cara aqui, o total consciente. Mas aqui ele está começando a ser exposto a algum tipo de solução. De repente, os pixels da vida aí, os algoritmos da vida, ele começa a se interessar por assuntos e ele começa a entrar, de repente, no mundo onde ele vai receber anúncios dizendo que ele, não é normal o dinheiro bater na tua conta no dia 5 e no dia 10 não tem mais nada. Para isso, existe essa solução. Então, ele começa a perceber que existe algum tipo de solução ali. Depois desse tipo de solução que é, por exemplo, você precisa poupar seu dinheiro, você precisa fazer uma renda extra, você precisa diminuir o seu custo e fazer renda extra, para a balança virar o contrário. Ele já está começando a ficar ciente das soluções. Aqui o número 3. O número 4 é o cara que percebeu as soluções e começou a ser exposto a produtos. Beleza? Ela está exposta a produtos. Então ele já começa a perceber o seguinte, como fazer uma renda extra. O produto do Brandon, o produto do João, o produto da Maria, o produto do... Então ele começa a ter exposição já por produtos. E o total consciente é aquele cara que conhece os produtos, conhece os produtores. Vamos supor que eu tenho um produto financeiro, ele conhece o meu produto, conhece os outros produtos que eu tenho, conhece a mim, conhece o meu concorrente, os produtos do meu concorrente, ele já é bastante experiente no mercado. Tá? Então, por que eu fiz essa divisão aqui? Por que eu fiz essa divisão aqui no meio? Primeiro de tudo, eu vou te recomendar o seguinte. A princípio, agora, até agora aqui com, sei lá, quase 10 minutos de vídeo, eu te trouxe aqui o que você acharia no Google. Agora, a aplicação disso daqui, eu tenho certeza que você não vai achar. De repente, se você conversar com algum dos maiores copywriters do Brasil ou do mundo, aí, de repente, você vai entender essa aplicação na tua realidade, beleza? Então, olha aqui o que acontece. Muitas pessoas percebem o seguinte, beleza, agora, para qual é o tipo de conteúdo que eu vou publicar? Qual é o tipo de roupagem do meu anúncio que eu vou publicar? Se você publicar para o cara que está totalmente consciente, esse carinha aqui, você vai estar simplesmente no mar vermelho. E aí você vai ter que respeitar a sofisticação de mercado, que é assunto para um outro vídeo. Você vai ter que respeitar, além da sofisticação de mercado, você vai ter que ter uma bela pesquisa de mercado feita. E a partir disso você vai ter que ou colocar no mesmo nível de sofisticação, ou aumentar esse nível de sofisticação, criar um mecanismo único, acreditável, que seja único, que você pode provar. Então aqui você está percebendo que o trabalho
é muito mais árduo. Porque se você for emitir... Eu posso vender essa caneta aqui de tablet. Eu posso vender essa caneta. Se eu for vender para o cara totalmente inconsciente, eu tenho que falar de uma forma. Se eu for vender essa caneta para o cara que está totalmente consciente, eu tenho que falar com ele de uma outra forma. É o mesmo produto. Eu estou vendendo a caneta para o tablet. Só que se você entra no mercado e não respeita... me ensinaram a criar o meu avatar, me ensinaram a criar a minha persona. Ok, só que a mesma persona, ela existe, ela habita o mesmo mercado, o mesmo nicho, ele habita, na verdade, ele possui esses 5 níveis aqui, ó, de consciência. Ele possui, todo mercado possui hoje em dia esses 5 níveis, é muito difícil não ter, beleza? Então, se eu for vender a minha caneta para tablet, para o público totalmente inconsciente, que é o número 1, ou se eu for vender para o público totalmente inconsciente essa caneta para tablet, eu vou comunicar de uma forma. Eu preciso comunicar de uma forma. A minha linguagem tem que ser uma. Se eu vendendo essa caneta para essa mesma caneta de tablet para um público que está totalmente consciente de que ela existe, que existem outras na jornada do nível de consciência, eu sou obrigado a comunicar de uma outra forma também. Beleza? Então, essa é a explicação, o ponto número 1 da explicação, beleza? Para cada nível de consciência, sendo o mesmo produto, eu preciso abordar de uma forma diferente, beleza? Então, vamos supor que você tem um conteúdo ensinando mulheres a fazerem micropigmentação. O mesmo conteúdo, como fazer uma micropigmentação em pele morena. O mesmo conteúdo, a mesma explicação, o conteúdo vai ser único, ele vai ser um vídeo só. Só que se você quiser abordar o totalmente inconsciente, a tua headline tem que ser uma. O consciente do problema, a tua headline tem que ser outra. O consciente da solução, a tua headline tem que ser outra. O consciente de produto, a tua headline tem que ser outra, igual a número 4. E o público totalmente consciente, a tua headline tem que ser para totalmente consciente. Então é o mesmo produto, o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, o mesmo objetivo. Mas se você não mudar a roupagem na qual você chama a atenção das pessoas para dentro desse conteúdo, você ou vai estar comunicando só com um, ou só com o 2, ou só com o 3, ou só o 4, ou só o 5. É legal que você comunique com um de cada vez. É muito difícil que na mesma situação você comunique com todos ao mesmo tempo. Na verdade, eu diria que é impossível, tá? Com a mesma headline, mesmo título, você alcançar os 5 ao mesmo tempo, beleza? De forma intencional. Os 5 podem assistir esse vídeo, mas porque eles quiseram. Agora, sendo a sua intenção, obrigatoriamente você precisa comunicar com um de cada vez, beleza? Então, só de você não saber disso aqui que eu estou te falando, simplesmente você pode estar hoje querendo atingir o público, vou dar um exemplo, de consciência número 3, sendo que o teu título, a tua headline, está direcionada para o 1. E aí, lá no final do teu funil, da tua estratégia, você está fazendo mais esforço, porque a gente vai entrar no segundo tópico agora, mais esforço para conversão. Conversão é igual a venda, tá? Nossa, não sei escrever conversão, mas vamos lá. Conversão. Beleza? Quando você comunica quando você comunica com o nível de consciência número 1, você faz mais esforço. Quanto mais perto do 5, você faz menos esforço para vender. Só que aí tem um problema. Qual que é o grande problema? E aí você vai entender agora porque essa coluna verde aqui no meio, tá? Você vai entender o porquê dessa coluna aqui. Ponto número 2 da nossa explicação aqui, para caminhar para o final do vídeo. O público totalmente inconsciente. Vou exemplificar até melhor aqui para a nossa vida. Ó. Entenda aqui o seguinte. Aqui no final, quanto mais aqui para o final da escala, aqui, ó. Aqui no final, vou botar em dólar para você vender em dólar. Pronto. Ó.
Aqui no final, quanto mais para cá, maior menor o caminho para a conversão, tá? Então a conversão ela tá aqui no final, ela tá aqui nesse ponto aqui que eu estou escrevendo, ok? Então esse cara aqui está muito longe, esse número 1 aqui, ele está longe, beleza? Ele está longe, esse carinha aqui. Ele está longe do nosso objetivo. E esse carinha aqui, ele está mais perto. Ele está mais perto aqui do nosso objetivo, ok? Então, nesse caso, o que acontece? Se você comunicar com o número 1, você está comunicando com... Você está comunicando com o que está mais longe. Do que? Mais longe da conversão. E esse aqui você está comunicando com o que está mais perto da conversão. Aí você pensa o seguinte, Breno, então tudo que eu fizer, toda a minha comunicação vai ser só para o público que já está totalmente consciente. Então eu vou tratar direto com aquela pessoa que vai se mudar lá para os Estados Unidos a trabalho e eu vou comunicar somente com aquele cara que já está procurando o curso de inglês, porque ele precisa do curso de inglês, ele sabe que ele precisa, ele tem que resolver, ele está com urgência, ele vai se mudar, é a oportunidade da carreira dele e ele precisa de inglês. Então vou comunicar só com esse cara, que é o totalmente consciente, é o número 5 aqui da nossa escala. Vou comunicar só com esse cara. Por quê? Porque ele está mais perto da conversão, que você falou, sendo que existe, tudo na vida existe o ponto negativo, né? Qual que é o ponto menos bom aqui dessa história? Se ele tá, vou até botar na cor certa. Se ele já tem um nível de consciência muito alto, beleza? O que acontece aqui? Ele é aquele cara que está pesquisando. Ele está pesquisando. Então ele está procurando o seu curso de inglês, o meu curso de inglês, o curso de inglês do meu vizinho, o curso de inglês do ABC. Então ele sabe dos preços. O fato dele estar totalmente consciente não é que ele está consciente só da dor dele, consciente só do produto, não. Ele está consciente da dor dele, do produto, do problema, das soluções, do teu produto, do teu vizinho, o melhor preço, as melhores promoções, a melhor época para comprar, as melhores condições de parcelamento. Então ele tá consciente até demais. Qual que é o ponto negativo aqui? O fato dele estar... É a mesma moeda. O ponto negativo, o ponto positivo é que ele está totalmente consciente e o ponto negativo é que ele está totalmente consciente. Inclusive até das coisas que faz ele ficar na pesquisa. Então aqui tá perto demais da conversão, tá consciente demais. Então eu não te indico a produzir conteúdo, vender, a não ser que seja de uma forma estratégica mais avançada, tá? Se você está aí no começo e tudo mais, querendo alcançar a melhor fatia dos públicos, continua aqui que você vai entender. Então, eu te recomendo a não focar nesse cara aqui, ó. Não focar. Vou botar em vermelho. Não focar. E a mesma coisa eu vou falar aqui logo para te adiantar. Vamos ver se você já está imaginando aí. Por que não focar nesse cara aqui também, que é o número 1? Por que não focar nele também? Assim como totalmente consciente e inconsciente. Porque é o mesmo princípio. Eu só falo de princípio. Se você já me conhece um pouquinho aí, tudo na minha vida é baseado em princípio, inclusive em negócios, copywriting, marketing digital, empreendedorismo digital. Tudo tem princípios. E qual é o princípio que rege essa explicação todinha que você está comigo aqui até agora? O cara totalmente consciente tem esse lado de positivo. E o cara totalmente consciente, ele tem isso de negativo. E o totalmente inconsciente, a mesma coisa, o mesmo princípio. O fato dele ser totalmente inconsciente, por exemplo, ele nem sabe que ele vai precisar de inglês ainda. Então ele não está buscando concorrente. Logo, você está no mar azul. Você está comunicando com uma pessoa que, se você despertar a atenção dela, ela, é verdade. Um dia eu posso precisar do inglês. O inglês é bom. O inglês abre portas. Pô, show de bola. O primeiro cara que eu vi falando disso é o Brandon. Pô, ele tem curso. Nossa, ele falou desse problema melhor do que eu. Logo eu percebo a autoridade nele. Ah, ele tem prova, então logo eu percebo credibilidade. Você traz a pessoa até você de uma forma mais fácil, porque ele não está pesquisando ninguém. Mas qual que é o lado negativo? Ele está muito inconsciente, ele está totalmente consciente. É o mesmo motivo, do lado bom e do lado ruim. Por que o lado ruim também é o fato dele ser totalmente inconsciente?
que o caminho, esse eu já tinha até desenhado, que o caminho para a conversão, ele está muito longe. Olha o tamanho da jornada aqui, ó. Lembrando que ele vai ter que sair de totalmente consciente para se tornar consciente do problema. Consciente do problema. Você fez ele perceber que ele tem algum problema para você resolver, que senão ele nunca vai comprar de você. Tornou ele consciente do problema? Agora você acabou por aí não. Você tem que tornar ele consciente que você tem uma solução. Ele está consciente da solução? Pronto, agora você tem que torná-lo consciente do seu produto. Ele ficou consciente dos seus produtos. E aqui, pelo fato de hoje tudo já ter concorrência no digital, ele vai ficar consciente do seu produto e dos outros também. E agora que ele está totalmente concorrente ou consciente, ele pode vir para a conversão, tá? Então, o mesmo lado positivo é o lado negativo. Então, você vai ter que executar toda essa jornada aqui para essa pessoa chegar até a sua conversão, ok? Então, o que eu recomendo que você faça? Vamos despoluir o mapa. O que eu te recomendo aqui agora? Não era para apagar você não, mas vou apagar também. O que eu te recomendo aqui agora? Que você foque aonde? Se você é inteligente, você já pescou aqui, ó. A última variável que faltava eu te explicar. Você já percebeu o quê? Você já percebeu que o seu foco deve estar aqui, ó. E agora vamos entender por quê? Simples. O cara que está consciente do problema, ele já sabe que tem um problema para resolver, mas ele ainda não conhece as soluções. Então, nos seus vídeos, o que você vai falar para ele? Problema, você fala de problema. Deixa eu trocar aqui a cor para ficar didático. Vamos nesse rosa chiclete aqui. O problema você fala... não é isso. Problema você fala... Não dá para escrever, mas tudo bem. Você fala de problema, vamos deixar na explicação. Problema você fala do quê? Quero alcançar o povo que está consciente do problema. Como que você começa o seu vídeo, seu Reels, sua página de venda, seu anúncio, falando do problema. Quero alcançar alguém que já está consciente das soluções, que ele precisa de uma solução. O que você vai falar para ele? Começar com uma solução. Lá no teu anúncio, é só a roupagem, para atrair a atenção da pessoa. Beleza? Então, na verdade, eu até vou reduzir para facilitar a tua vida, tá? Esse carinha aqui consciente dos produtos, você deixa quieto e foca nesses dois aqui, ó. Pronto. Foca no 2. Foca no 2. E no 3. Ok? Pronto. Foca no 2 e no 3. Ou seja, no cara consciente do problema e no cara consciente da solução. Por quê? Eles estão ao mesmo tempo que um pouquinho mais perto aqui da conversão, beleza? Eles também ao mesmo tempo estão um pouquinho mais longe. Então eles estão menos na concorrência. Ó, por quê? Vamos lá. Menos concorrência. Menos concorrência. Não disse que não tem concorrência. Eu disse que tá com menos concorrência. Nossa, a letra tá muito feia, gente. Justamente por esses dois pontos. Por ter menos concorrência e por ter mais pessoas. Pessoas disponíveis. Pronto. Beleza? Por que mais pessoas disponíveis? Porque tem... O que você acha que existe mais ou menos? Vamos raciocinar junto aqui. Você acha que tem mais ou menos... Você acha que tem mais ou menos pessoas que não sabem que precisa cuidar das suas finanças? Você acha que tem mais pessoas conscientes ou inconscientes de que ela precisa cuidar da finança dela?
É só você perceber. Existem mais pessoas ricas ou menos pessoas ricas? Existem mais pessoas endividadas ou menos pessoas endividadas? Então, o número de pessoas inconscientes ele vai sempre ser muito maior do que o número de pessoas totalmente conscientes. Tá? Aqui no meu nicho, por exemplo, eu tenho muito mais pessoas inconscientes de como colocar a roupagem da mensagem dela na internet. Eu tenho mais pessoas com essa consciência ou menos pessoas? Com toda certeza, eu tenho muito menos pessoas que não fazem ideia de que o título do conteúdo dela influencia na melhor ou na pior fatia do mercado de pessoas. É por isso que tem gente que faz muita força e lá no final do funil, na hora de realizar a venda, ela não consegue. E outros com uma margem menor de tempo, uma margem menor de esforço, ela consegue alcançar a melhor fatia de determinados públicos de forma estratégica e tem até um pouquinho menos, faz até um pouquinho menos de força para realizar as vendas lá no final. Então, o que nós vimos juntos aqui? Nós vimos a informação do Google, que não tem como, né? Eu tenho que trazer para você. Nós vimos juntos a informação do Google de quais são os 5 níveis de sofisticação e eu disse para você que eu ia trazer a aplicação desses 5 níveis que você não vai achar em Google, não vai achar em YouTube, a não ser aqui no meu canal, nesse vídeo comigo, ou de repente numa formação de copywriter aí você. Mas eu já vi cursos de formação de copywriter não tem a explicação dos 5 níveis de consciência, mas a aplicação em tipo de conteúdo, em página de vendas, igual eu trouxe aqui para você nesse vídeo curtíssimo, eu duvido muito que tenha. Eu já vi não tendo esse nível de aplicação, beleza? Então, nós vimos a informação do Google, que são esses 5 níveis, eu tinha que trazer para você, e nós vimos a aplicação disso na realidade, o quanto você faz força para atingir determinado público e como que isso vai atrapalhar no teu negócio se você não prestar atenção. No exemplo até que eu dei, de quando é o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo para ensinar mulheres a fazerem micropigmentação para pele morena, eu nem sei se isso faz diferença, eu inventei aqui na hora, mas sendo que esse mesmo conteúdo, você tem 5 formas, 5 roupagens diferentes para ele. E dependendo da que você escolher, você vai ter menos esforço para atrair a atenção das pessoas, mas você vai estar no mercado mais concorrido. Ou, se você falar lá com quem está totalmente inconsciente, você vai fazer mais força para realizar essa venda, mas você também vai ter uma abundância maior de pessoas. Então, tudo depende de qual estratégia você quer utilizar de acordo com o que eu te passei aqui agora, beleza? Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido feito e feito para você. Vou deixar o link do meu grupo lá do WhatsApp, onde eu comunico, faço todas as comunicações que eu preciso de novos conteúdos ou de repente, até alguns produtos, workshops, ofertas que eu tenho disponível, beleza? Lá naquele grupo do WhatsApp eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios por lá, beleza? Não é obrigatório, mas se você quiser curtir, se inscrever aqui no canal e tocar no link para entrar lá para o grupo, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, Brandon Nascimento aqui, um abraço, até a próxima.